Dom Pedro foi uma das figuras mais importantes da história brasileira e esteve envolvido em acontecimentos marcantes. Herdeiro da dinastia Bragança, abriu mão de seu direito de ocupar o trono português para assumir o trono brasileiro. Uma das maiores curiosidades que envolvem Dom Pedro I é o seu nome completo, que ficou bastante famoso por ser um nome consideravelmente longo. Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Borbón. Ufa! É isso aí que você ouviu. Pedro de Alcântara nasceu em Lisboa no dia 12 de outubro de 1798. Era filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, príncipe e princesa de Portugal na ocasião do nascimento de Pedro. Dom João VI e Carlota Joaquina só tornaram rei e rainha em 1816. O menino era o quarto filho do casal, o segundo filho homem, mas acabou tornando-se o herdeiro do trono português quando Dom Antônio de Bragança, seu irmão mais velho, morreu. Ainda na infância, Dom Pedro veio para o Brasil em decorrência da transferência da corte portuguesa para cá. Isso aconteceu porque Portugal seria invadido por tropas francesas e, para evitar ser prisioneiro de Napoleão, Dom João VI decidiu por mudar-se para o Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, Dom Pedro tinha 9 anos de idade. Lá no Rio de Janeiro, Dom Pedro ficou instalado no Palácio de São Cristóvão, local que abrigava o Museu Nacional, recentemente destruído por um incêndio. Teve uma instrução de qualidade, como era de praxe para membros da realeza, embora os biógrafos afirmem que Dom Pedro era pouco dedicado aos estudos. Um de seus mestres, Dom Antônio de Arábida, acompanhou-o durante sua vida. Na passagem da infância para a adolescência, Dom Pedro demonstrava uma provável hiperatividade, uma vez que não conseguia ficar sem ter algum tipo de ocupação. A historiadora Isabel Lustosa afirma que existem registros de 1811 que detalham convulsões sofridas por Dom Pedro I. Pedro de Alcântara casou-se com Leopoldina de Áustria em 13 de maio de 1817. Sua esposa era filha do imperador austríaco Francisco I, e o casamento dos dois visava a assegurar um acordo muito importante, tanto para Portugal quanto para a Áustria. Para Portugal, era a oportunidade de assegurar a aliança de uma nação que saía vitoriosa na luta contra Napoleão e que tinha grande influência na Santa Aliança, que era uma coligação das monarquias absolutistas europeias que lutaram contra Napoleão. Para os austríacos, havia a garantia de um acordo com uma nação que possuía vastos territórios na América, principalmente pelo fato de que o Brasil tinha acabado de ser levado à condição de Reino Unido. Com isso, as duas nações buscavam alinhar seus interesses e criar laços para um desenvolvimento comercial mútuo. Apesar de o casamento ter acontecido em maio, Leopoldina só conheceu Dom Pedro em novembro de 1817, naquela ocasião de sua mudança para o Rio de Janeiro. Os relatos dos historiadores contam que a princesa austríaca encantou-se rapidamente pelo seu marido. Desse casamento nasceram 7 filhos: Maria, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro. Apesar do encantamento inicial, o casamento de Dom Pedro e Dona Maria Leopoldina, como foi nomeada depois da independência, foi extremamente difícil para a austríaca. Os historiadores contam das traições cometidas por Dom Pedro, sendo o caso com a Marquesa de Santos, o mais famoso. Também existem historiadores que apontam evidências de que a imperatriz teria sido agredida por Dom Pedro. Lá em 1862, Dona Maria Leopoldina faleceu e Dom Pedro resolveu casar-se novamente somente em 1829. Depois da morte da imperatriz, Dom Pedro I afastou-se de sua amante, a Marquesa de Santos, e passou a procurar uma nova esposa na realeza europeia. Depois de abdicar do trono brasileiro, lá em 1831, Dom Pedro I retornou a Portugal e lá se envolveu na Guerra Civil Portuguesa. Esse conflito foi resultado da crise de sucessão que estourou no país depois que o pai de Dom Pedro I faleceu em 1826. Uma disputa foi iniciada entre liberais que defendiam uma monarquia constitucional e absolutistas que defendiam uma monarquia absolutista. Dom Pedro I liderou tropas liberais na defesa do direito de sua filha, Dona Maria II, a governar Portugal. Os liberais acabaram vencendo e, com isso, o adversário e também irmão de Dom Pedro, chamado Dom Miguel, foi derrotado e expulso de Portugal. Durante a guerra, Dom Pedro I ficou doente e em 24 de setembro de 1834 acabou falecendo por conta de uma tuberculose. Guardado há 187 anos em um recipiente de vidro e conservado em formol, o coração de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil e responsável histórico pela independência do país, normalmente fica guardado em uma urna de madeira trancada a 5 chaves na igreja de Nossa Senhora da Lapa, localizado na cidade do Porto, noroeste de Portugal.
e o coração se encontra na cidade, atendendo a um pedido do próprio Dom Pedro I, registrado no testamento deixado pelo monarca. O coração de Dom Pedro está no Brasil desde a última segunda-feira 22 para a comemoração dos 200 anos da independência do país, mas volta para o Porto logo depois das festividades do dia 9 de setembro. Já os despojos do corpo de Dom Pedro se encontram sepultados desde 1972 na cripta do Monumento à Independência no Museu do Ipiranga, em São Paulo, no local aproximado onde o então príncipe regente teria dado o grito de independência em 7 de setembro de 1822. Depois de proclamar a independência de príncipe regente Dom Pedro I, tornou-se imperador do Brasil durante 9 anos, abdicando ao trono em favor de seu filho Dom Pedro II em 7 de abril de 1831. Dom Pedro II, na ocasião, tinha apenas 5 anos e 5 meses de idade. Dom Pedro I retornou a Portugal, onde morreu em 1834. Antes de vir ao Brasil, o coração de Dom Pedro foi objeto de uma exposição na cidade do Porto. Foi a primeira vez que o órgão considerado uma relíquia pelo governo de Portugal foi apresentado publicamente desde a morte do imperador.